Estou tentando chamar novamente. Oi, Bruna. Pessoal, oi, Bruna. Agora estou te ouvindo bem. João, o pessoal está falando que está com um pouquinho de eco. Eu acho que é no seu. Aqui também. Aqui também. Um fone de ouvido? Acho Vou que tentar localizar um fone de ouvido. Aguenta um minutinho só. E pessoal, como é que tá o nosso som aqui no estúdio? Tá legal? Tá dando eco? Ali. Queria mandar um abraço aqui para o Fernando Polizel, que está nos assistindo. Robinho, um abraço para você. Lucas Ramos. O William. Um abraço para o Rafael Rodrigues. Luiz Felipe. O nosso aqui tá perfeito. Obrigado, Luiz, aí pelo retorno aí do nosso som. Olá, João, é Bruna. o seu mesmo, tá? Olá, Bruna. Agora sim. Agora foi bom? Agora perfeito. Só a gente não tá conseguindo ver você. Não. João, Vamos lá. Vamos já seguir para o nosso bate-papo até que a gente... Vamos ver se a sua imagem vem aqui para a gente. Então, eu queria te dar uma boa noite, dizer que você é muito bem-vinda aqui na nossa live do nosso Instagram hoje. Para mim é uma satisfação enorme ter você aqui, que é um amigo, um parceiro da gente. E muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu acho que vai ter muitas dúvidas nesse nosso bate-papo. Então, vamos começar. A gente já está com bastante gente assistindo. João, para a gente começar, conta um pouquinho para a gente como é que funciona o trabalho aí da sua empresa de consultorias, da JP Assessoria. João, tá me ouvindo? Agora estamos te vendo. Agora eu tô te ouvindo. Coisa boa. Pronto. Vamos lá. Pode repetir, Bruno? Então vamos lá. Conta um pouquinho pra gente como é que funciona o trabalho de vocês aí, João, da JP Assessoria. Então, Bruno, a gente está situado aqui no sul do Pará, tá? No município de Redenção. A gente tem aqui uma faixa de uns 700 quilômetros de um lado para o outro aqui no Pará. A gente trabalha com a parte de prestação de serviços veterinários na área de reprodução de bovinos. Tá? Esse ano a gente deve ter rodado aí umas 40 mil IA. Olha que coisa boa. Trabalha bastante, não é, João? A sua área é grande. Muito bem. Coisa boa. João, a nossa produção aqui está pedindo para você abaixar, por gentileza, o volume do seu celular, que parece que está dando eco aí da minha voz aí no seu telefone. Melhorou agora? Melhorou, João? Acho que está melhor agora, né? Então, excelente, João. E aí, vocês trabalham basicamente no estado do Pará? Isso, Bruna. Mais voltado para a parte de ATF, né? Muito preocupado com o manejo reprodutivo, não só com reprodução, mas com manejo reprodutivo, tentando ver a cadeia de uma forma geral, né? Contribuir bem para as fazendas onde a gente entra. E a gente tem conseguido, ao longo desses últimos 6 anos aí, manter uma frequência de trabalho aqui na região. Excelente, João. Eu só vou colocar meu fone aqui que o pessoal está reclamando um pouquinho do eco. Vamos ver se melhora. Pessoal, melhorou agora o som? João, então, para a gente continuar, eu queria que você trouxesse para a gente aí suas perspectivas para a próxima estação de monta. Como é que você acha que vai ficar o mercado da IATF? Bruno, a gente já vem notando aqui uma crescente no mercado de ATF nos últimos 2, 3 anos para cá, uma crescente forte, né? Só para você ter uma ideia, tem 2 anos que a gente não aumenta mais cliente e a gente, na última safra, a gente aumentou 20 e poucos %
quase 30% de serviço sem aumentar nenhum cliente, né? Então, a gente vê um mercado muito forte, muita gente fazendo ressincronização, e esse aumento a gente conseguiu devido à ressincronização, né? Hoje eu não tenho nenhum cliente que não resync, tenho muitos que não faça resync, tenho muitos clientes que fazem 2, 3 IA, muitos mesmo. Para a gente tentar diminuir o ciclo, né? A gente se deparou aqui e ainda se depara com estações de montos muito longas ainda. Então a gente não pode deixar o pecuarista na mão sem produzir bezerro, com aquela vontade de cortar a estação, mas não pode faltar bezerro, para não faltar boi nem bezerro. Então a gente tem que... Não, pelo contrário, né, João? Tem que aumentar, né? A gente tem que produzir mais animais, aumentar a produtividade. Somente nesse último ano agora, né, que o boom de bezerro aqui tá terrível, né? Mas você tem ideia, até para inseminar de Nelore aqui hoje dá trabalho. O pessoal só quer cruzamento, né? O apelo comercial tá grande, a gente entende, né? Tem uma certa preocupação com a reposição nas fazendas, mas a gente entende também o lado do mercado e tem que aproveitar. E você fez um comentário que para mim foi muito rico, João, foi muito feliz. Você colocou que seu serviço aumentou muito nos últimos tempos sem você acrescentar nenhum cliente dentro da sua lista, né, vamos dizer assim, dentro do seu portfólio de clientes. Isso é retrato de intensificação do manejo reprodutivo, né, João? O pessoal está trabalhando com a Resync, isso é ótimo, né? Algumas coisas vieram, assim, para ficar, na parte de fêmea, que a gente vê isso muito forte nos últimos 3, 4 anos, que é precocidade sexual, suplementação de fêmea e a ressincronização. Sim, algumas pessoas não podem fazer, mas elas vão fazer. Cedo ou tarde, elas vão ter que seguir esse modelo, né? Porque o mercado ele tem a necessidade que a gente produza mais. Isso aí, perfeito. E aí a gente tem que lançar a mão e fomentar bastante a ressincronização, né, João? Em diferentes graus, a gente tem diferentes formas de fazer a ressincronização dentro das fazendas, né? Acho que a gente queria que a gente entrasse principalmente no nosso bate-papo hoje, para a gente falar bastante da ressincronização super precoce, né? Utilizando a ultrassonografia no modo Doppler, que é a sensação do momento, né, quando a gente fala em intensificação de manejo, né? E o João tem uma experiência muito grande com essa técnica a campo mesmo, já fez muitos diagnósticos com ultrassom Doppler, e ele vai colaborar, dar bastante dicas preciosas aqui pra gente. João, quantas Resync você já fez, desde quando a gente começou o curso lá atrás? A gente viu uma grata surpresa, não sei nem se o termo é esse, mas assim, uma grata participação de vocês aqui, de contribuição, o termo é esse, aqui no sul do Pará, que foi trazer um curso Doppler, né? Uma coisa que a gente sempre fazia uma coisa mais comercial, de não, vamos conversar aqui, vamos fazer uma coisa bem técnica. Então isso foi em 2017, o Rômulo que veio, né, junto com o Bruno Freitas, e foi feito 2 etapas aqui no sul do Pará, eu participei da primeira, né, daí a gente já saiu com um aparelho para começar alguma coisa, topamos, na época, assim, o protocolo faltava ajustar, só tinha um tipo de progesterona injetável que tinha sido testada, não tinha quase nada com sincrogeste injetável, alguma coisa com benzoato, e a gente foi muito feliz que nos 2 pontapés iniciais já teve um resultado muito bom. Isso deu coragem, né, para que a gente desse continuidade. E o que a gente via no mercado da IATF? É que a gente via muita fêmea receber pouca cobertura, somente as do carimbo 11, carimbo 12, final da estação. E a gente fez uma conta, se a gente conseguisse trazer de 15% a 20% dessas fêmeas para dentro, o que era que ia contribuir para o negócio da gente? Certo? E o que ia contribuir para as fazendas que a gente atende, já que ao longo desse período aí, a gente vê que a prenhez final ela é igual à prenhez das outras ressincronizações, né?
e com o menor tempo possível. A gente fica muito menos tempo com vaca vazia na fazenda. E só respondendo a tua primeira pergunta, acho que hoje deve ter ido em torno aí de uns 10 a 12 mil protocolos dupla nesses 4 anos. Olha, que coisa boa. Fico muito feliz e aproveito para te agradecer, João, porque lá atrás você foi um dos nossos grandes parceiros que abraçaram, né, a causa, o nosso fomento com a Resync Dupla lá atrás. E é só sucesso, né? Hoje aí você está comentando 10 mil DGs, acho que não tem muita dúvida se a técnica funciona ou não, né? Agora, queria que você explicasse para a gente como é que funciona no seu manejo, na sua rotina, a Resync Super Precoce. Então, Bruna, a gente, no passado recente, até abriu demais a técnica. Depois a gente decidiu que a gente tinha que voltar. As fazendas precisavam de um mínimo de estrutura, seja ela sanitária, de manejo, para que a técnica fosse aplicada com eficácia, né? Hoje, eu tenho algumas fazendas que usam técnica precoce desde o começo, tá? Desde da primeira Resync. Tem algumas que concentram mais do meio para o fim, para trazer aquela turma lá do fundão mais para perto, né, para o início da estação, para onde o bezerro é positivo, onde ele ganha mais peso, onde a novilha entra mais pesada na próxima estação. Mas a gente tem trabalhado bem em quase que a totalidade dos clientes, alguns por questão de agenda também, como é uma técnica que depende de um serviço técnico diferente, assim, às vezes fica muito amarrada a agenda. Tá? Então chega uma hora que você tem que optar em fazer e não fazer, porque você vai ter que estar presente, apesar que sou eu e mais 2 colegas aqui, que nós atuamos juntos, os 2 já estão treinados, mas eu que me encarreguei bem da parte do duplo, até para dar uma cara para o negócio, para não queimar a técnica, né? A gente tem muita preocupação com isso, né? E a gente isso é muito importante. E a gente vem controlando bem as perdas gestacionais. Elas vêm variando aí de 5 a 8, novilha às vezes um pouquinho mais. Mas uma coisa assim que eu até falei com o Bruno Freitas esses dias, é que é o seguinte, uma coisa que a gente não discute, que é a eficácia do protocolo, né? O protocolo da Resync Super Precoce, ele é muito bom. Ele emprenha muito também. Então, assim, porque a técnica, o diagnóstico é uma coisa. E a resposta do protocolo, que eu acho que é uma dúvida, né? Algumas pessoas acho que é uma dúvida que todo mundo tem, João. Se realmente então, quanto vai emprenhar, né? Eu tenho números aqui bem robustos aqui dessa última estação de monta e da anterior que provam que o protocolo funciona bem. Ele está muito bem ajustado. Certo? Tem algumas coisas novas no mercado aí. A gente vai começar a querer incrementar aí, bater um papo com o Guilherme esses dias atrás, com o Romo, vamos testar algumas coisas aí, mas por enquanto a gente está seguindo na mesma rotina de trabalho. O professor Guilherme Pugliese, né, ele vem com uma linha para substituir, para dar uma outra oportunidade, né, para começar a ressincronização, que é trabalhar com o benzoato, né, e até então a gente sempre trabalhou com a progesterona injetável, mas a gente acredita que, né, se funcionar, é lógico, mais uma oportunidade para os técnicos colocarem dentro do protocolo, né, João? Vai baratear mais um pouco o custo, né, se funcionar, assim, os primeiros resultados que eu vi que ele me mostrou em novilhas são muito bons. Ele tem alguma coisa, acho que ele está querendo uma segurança mais para soltar o resultado de vaca, um N maior, para poder soltar no mercado com muita segurança, né? Vai baratear. A gente vai conseguir uma redução aí de uns 20%, 30% num protocolo de ressincronização, que já ajuda muito, incentiva, quer queira que não, somente aqui para a gente, como a gente, o Pará, o Tocantins, o Mato Grosso mexe muito com volume, então tudo que você tente a distanciar a receita da despesa aí ajuda o pecuarista, né? Os volumes são grandes. Tudo que a gente conseguir dar, na hora que a gente faz um volume grande, dá uma diferença, né? Dá uma diferença bem grande, né? Mas hoje assim, eu estou muito feliz com a técnica. Eu fico contente, porque eu fico contente porque a gente fala tanto, né? A gente fomenta tanto o Doppler e ver você, né, trazer resultados, falar que a técnica funciona, isso é super positivo pra gente, né? A gente acredita muito, né, na Resync.
E, ô João, o que você acha? Quais seriam os principais benefícios? Pontua pra gente da Resync, por favor. Vamos pensar assim, para quem ainda não trabalha, às vezes a gente tem produtor assistindo, e para os nossos colegas que ainda têm curiosidade, mas ainda tem algum medo. Pontua pra gente esses pontos positivos, por favor. Então, o primeiro ponto é mais bezerro pela estação de Mônica, filho de inseminação artificial. Abreviar a estação de monta, né? Trazer o bezerro para cedo, tá? Diminuir a quantidade de dias de vaca vazia, né? A gente fez umas contas aqui, até a gente... a conta que eu sempre venho buscando, até converso com vocês de vez em quando, assim, para a gente aqui, dependendo do sistema de manejo, uma vaca vazia custa mais acima de R$2. E quanto mais intensificado, mais caro é. Então, a Resync, trazer esse bezerro, emprenhar essa vaca, trazer esse bezerro por cedo, acho que a gente tem número de trabalho de peso e desmame, entrada e novilha, que fala por si só. Então, eu falei no começo, quem não ressincroniza vai ressincronizar. Não tem para onde correr. E hoje é uma prenhez mais barata, se comparada com a monta natural, é uma prenhez muito mais barata, né? E outro fator que a gente tem muito pouco touro com avaliação genética positiva, que incrementaria no tamanho do nosso rebanho. A gente tem muita vaca, mais de 80 milhões de vacas, né? Então, eu sou muito adepto à ressincronização. Alguns clientes realmente no começo, pelo custo, os clientes veem muito desembolso, né? Então, ele fica amarrado no desembolso lá, mas quando a gente começa ele dá a oportunidade da gente mostrar alguns resultados e eles ficam satisfeitos. Principalmente algumas categorias são mais complicadas, como primípara. O touro não vai resolver problemas de primípara. Você tem trabalhado o Doppler em todas as categorias dentro da fazenda, né? Tenho trabalhado em todos, mas dando muito mais ênfase à vaca parida, porque as percas gestacionais são menores, né? Então, assim, eu sei que deve surgir a dúvida aí se é erro de diagnóstico ou perca gestacional. Assim, ao meu ver, e pela experiência, é perca gestacional, certo? Tanto é que quando a gente... eu estava mais cedo tendo uma reunião aqui com o pessoal que tem algumas vacinas aqui, reprodutivas, e a gente, notando perda gestacional aqui, eu mostrei número do pessoal de diagnóstico de 30 dias, modo B, com perda gestacional bem próximo das dos Doppler, certo? Em novilha. Então, a gente sabe que essas perdas acontecem, e quanto mais cedo o diagnóstico, a gente tem essa possibilidade de perda. Mas se ajustar bem manejo, parte sanitária, vai bem. O gado tem que estar bem, né, João? É importante ter uma condição boa de sanidade, nutrição, né? A gente não é uma técnica que você vai chegar e fazer, né, logo de cara na fazenda, sem que a fazenda tenha esses pontos aí, né, para cumprir, vamos dizer assim, como pré-requisito, né? É verdade, não tem milagre, não, ainda. Por isso eu te falo para você, eu converso muito com a minha turma, que eu aprendi um negócio muitos anos atrás, que a gente não deve mexer com reprodução, e sim com manejo reprodutivo, certo? A gente tem que aprender a olhar a fazenda ela como um todo, sair um pouco de trás da vaca, ver o que está acontecendo na fazenda, porque... e outra coisa, a maioria das correções que a gente precisa fazer é manejo, ela não requer dinheiro, em alguns casos. Então, se a gente não fizer essa parte de manejo reprodutivo, nenhuma técnica vai funcionar bem, Bruna. Nenhum manejo, né, João? Não precisa pensar em ressincronização super precoce. Se o restante não estiver bom, uma ressync tradicional também não vai ficar, né? Nem até. Nem até. Eu queria responder, te passar aqui algumas perguntinhas. O pessoal tem bastante agradecimentos, tem bastante gente assistindo a gente. Queria agradecer muito quem está aqui participando com a gente. Lésia, Eduardo Montemeso, Carolina, Henrique, Bino. Aqui tem uma pergunta, João. Tá escrito Rafa Vaz, Vet. Qual a categoria que você mais utiliza o Resync com o Doppler, João? Então, geralmente a gente procura
é trabalhar com vaca parida, né? Mal parida, vaca parida somente de segunda cria para frente, tá? Já porque novilha a gente tem, e como aqui está tendo uma ascensão muito grande, novilha precoce, seja ela meio sangue ou Nelore, nos últimos anos tem crescido muito o número de novilhas. Para você ter ideia, hoje 50% ou mais das novilhas que eu mexo são precoces. Tá? Então, essas novilhas por si só já tem um desafio maior de período gestacional. Então, a gente tem evitado um pouco. Mas, quando precisa ajustar, a gente faz bem. Agora, também tem o seguinte, algumas fazendas já estão bem tecnificadas, a parte de nutrição está legal. Então, a gente tem feito 3 IA nas novilhas. Então, roda, faz uma, faz duas. Teve uma fazenda esse ano que eu consegui pegar as vazias da segunda, da primeira lá e jogar na terceira, tá? O medo que a gente tem é de um pouco encavalar mais na frente, sabe? Quando dá de dezembro, o negócio aperta de um jeito que a gente fica meio perturbado com as programações. Mas você tem uma agenda impecável, né, João? Sai, consegue se virar aí nos 30 para conseguir atender todos os clientes, né? Eu sei. João, pergunta do Fernando Cerqueira Lima. É viável economicamente fazer 2 protocolos de ATF? Eu acho que ele quer dizer que é uma IATF e uma Resync, né? Se é viável economicamente. Obrigada, Fernando, pela sua pergunta. Então, Fernando, assim, todos os cursos que a gente tem aqui, que a gente mostra para os clientes da gente, botando depreciação de touro, custo de IATF, SEMI, tudo, nunca a IATF ela sai mais cara que a monta natural ou IATF monta. A gente já viu isso, o professor Pietro mostra isso muito bem nos números dele, o Zé Nélio. Então, eu acho que isso é um pouco meio indiscutível já hoje, né? Muito mais barato. E o incremento que você dá numa fazenda de ganho de peso, entre outras características, né? Somente é uma coisa difícil de medir o ganho genético. Você consegue dar um grande ganho, um grande pulo com ganho genético. Tem uma coisa que a gente faz muito aqui no Pará. Que a gente começa bem com Nelore e do meio para o fim a gente larga Angus, uma que a gente já fez a nossa reposição e outra para tentar igualar aquele peso de desmama daquele bezerro do carimbo, 10, 11, 12. Então a gente com a Resync, a gente consegue fazer isso e com a monta natural a gente não consegue, no caso do cruzamento industrial com Angus, né? Perfeito, João. Mais uma perguntinha aqui do Felipe Pedrosa. Felipe, muito obrigada pela sua pergunta. João, o Felipe está perguntando qual que é o gargalo da técnica de Resync com Doppler para ser difundido em larga escala. O que você acha, João? Acho que a gente precisa acreditar mais na técnica. Assim, a técnica é fantástica. Precisa ter não uma técnica difícil, mas quem tem um volume bom de diagnóstico, uma certa experiência. Tá? Eu acho que o primeiro ponto é você começar técnicas aos poucos nas fazendas onde você tenha números, você tenha controles, para poder medir ela bem, para não desanimar. A gente tem que pensar que isso lá atrás é o começo da IATF, é a mesma coisa. Algumas pessoas pararam de fazer IATF durante um tempo, porque algumas coisas foram negligenciadas. Então, no diagnóstico super precoce, a gente não pode negligenciar nada, desde a parte de nutrição, sanidade, controle, horários. Essa é uma técnica que ela requer um pouco mais de tempo. A gente tem uma queda aí de 20% no volume por hora. Então, quem faz 110, 100 vacas por hora de média, que é o que a gente consegue fazer aqui, de DG com 30 dias, a gente vai cair para 80, 75. Então, um problema que a gente teve aqui no começo e a gente apanhou até aprender, que eu acho que é uma coisa, até quando eu contei para o Rômulo e para o Bruno, eles ficaram assustados, que é energia. Você não imagina o tanto que a energia ela oscila, né? Então a gente teve que adaptar a energia, usar a bateria dos ultrassons, usar estabilizador com no break mesmo, para poder estabilizar a energia, para não dar interferência no diagnóstico do modo Doppler. O ultrassom
O ultrassom com Doppler, ele tem uma exigência maior, né? Não é bem diferente de ultrassom convencional. E, ô João, você comentou agora nessa resposta, né? Que a importância, né? Os seus cuidados que você teve na hora de começar a implementar a tecnologia, né? Eu acho que isso é fantástico. A gente precisa realmente levar esse lado, explicar como a técnica funciona, entender qual fazenda, qual situação a gente tem que colocar, porque senão a gente acaba, igual você colocou, né, queimando uma ferramenta tão maravilhosa, nova, né, se a gente não souber trabalhar ela bem. É verdade, assim, eu vi aqui alguns comentários falando do custo do aparelho, estou tentando acompanhar aqui junto contigo, mas assim, o aparelho realmente ele tem um desembolso, assim, vamos dizer que ele é 3 vezes maior do que um aparelho modo B, né? Só que, assim, tudo você tem que fazer conta. Acho que, para mim aqui, ele, dentro de 1 ano, ele se pagou, certo? Algumas outras regiões, 2, 3 anos, você vai conseguir pagar o aparelho. Só que a gente tem um princípio aqui dentro da minha empresa, aqui, com os meus colaboradores. A gente tem que ter uma novidade por ano. Todo ano a gente tem que ter uma novidade. Então, assim, porque assim, não adiantava mais ficar só implantando atrás de vaca, tirando implante e inseminando. Então, todo ano tem que ter uma novidade aqui. A novidade de 2017 foi o Doppler. A desse ano foi algumas coisas de gestão que a gente incrementou em alguns clientes. A do próximo ano, vamos ver qual vai ser, da próxima estação. Às vezes vocês me ajudam aí, a gente vê alguma coisa de novo aí. De novo, né? Mas assim, eu acho que essa... Então, a tecnologia ela é fantástica, ela é prazerosa você fazer alguma coisa que contribui bem. E outra coisa, em novilha, a técnica consiste em você avaliar o ovário, né? Então, quando você chega, você passa muito direto pelo útero, você vai se habituando a não ver mais o útero. Mas em novilha, a gente consegue ver a bolsinha, o saco lá, embrionário, o líquido. Porque você, como passa direto, você acostuma que você não quer mais nem ver com Doppler. Desacostuma de ver. A gente fica mal acostumado, né? Fica mal acostumado. Mas, assim, nas novilhas é muito fácil. Às vezes que você está passando a mão. Eu tenho muita facilidade de fazer acesso pela lateral, né, dos cornos. Então, eu vou pela lateral aqui esquerda. Quando eu vou pela lateral, eu passo um flashzinho no útero e vê lá a bolsinha. Porque, assim, às vezes o que acontece? A gente usa um protocolo para implantar com 14, diagnóstico com 22, mas às vezes acontece, num 14 não dá, a gente joga para o 15, para fazer com 23. Faz um ajustinho, né? Aí na sua agenda, né? Por causa da casa agenda. Aí a gente vê muita bolsa gestacional lá. Então, assim, aí é que a gente vê que realmente a técnica não está errada. E a gente acompanhou algumas coisas um pouco mais para frente, no começo lá. Traz com 30 dias, traz com 25, traz com 30. Vamos vendo a bolsa embrionária, vamos vendo o embrião. E foi indo bem. No começo você foi muito minucioso com isso, né, João? Você já tinha começando a fazer, se colocou à prova, né, do trabalho, né? Rapaz, Tava passando os animais com 30 dias novamente para conferir. Excelente. Só você. Aqui, o Lussandro deu uma mão muito grande aqui, a gente aqui no começo também, de Lussandro e o Danilo, para ajudar a passar os diagnósticos, levantar esses números. Mas uma coisa bacana, assim, você vê, a gente no primeiro ano teve uma fazenda que eu presto consultoria até hoje aqui, e ela me entregou 1000 novilhas no modo Doppler, para fazer de começo na estação. Então a gente precisava fazer 1000 novilhas. Essas novilhas eram o seguinte: ia inseminar, ia fazer diagnóstico precoce para ir matar. Então, quanto antes ficasse vazia, para eles era bom. Para eles era excelente. 1000 de uma vez, passamos 2 dias lá mexendo e o resultado foi fantástico. João, deixa eu pegar algumas perguntinhas aqui. Tem bastante pergunta, pessoal, que a gente não conseguir responder aqui. Depois a gente vai responder para vocês aí no particular, tá bom? Professor Manuel Filho, VET, sincrogesto injetável é essencial para indução. Acho que ele está falando aqui indução de ciclicidade. Resultados fantásticos. Obrigada, professor.
pelo comentário, pela presença. Realmente é uma ferramenta incrível e a gente vai falar dela nesses próximos dias nas nossas lives seguintes. Acompanhe com a gente. O Maurício Taveira. João, você vê efeitos negativos na ressincronização com implante de terceiro uso? Então, o que você acha, João? O que a gente vê? Assim, a gente usou muito implante de primeiro e segundo uso. Tá? Muito implante de primeiro e segundo. Usamos alguma coisa de terceiro. Eu não medi, não vou te mentir, eu não medi estatisticamente nada. Assim, você bem sabe, eu sou um veterinário de campo e às vezes vocês mesmos me chamam muita atenção que eu tenho muitos dados e não junto os dados, tá? Mas é importante. A gente sabe da correria, né? Mas a gente fica louco com a riqueza de dados que você tem aí na mão, né? Então, só que assim, com o terceiro uso, eu tenho procurado usar 0,6. Eu uso 75 miligramas, 0,5 de sincrogesto injetável. No terceiro uso, eu tenho procurado usar 0,6. Aparentemente, Bruno, assim, eu não vejo nenhuma diferença, você está entendendo? Eu não vejo nenhuma diferença. Perfeito. Só que assim, para te afirmar, eu teria que pegar os dados. Esse ano aí, muito dado, assim, devido ao uso de muitos programas nas fazendas, e vai ficar mais fácil da gente ver isso. Visualmente, eu não vejo. Mas assim, por precaução, eu uso 0,6. Porque eu já vi algumas pessoas usando um pouquinho a mais do segundo uso, sincrogesto injetável. Primeiro, com resultados igual ao meu, Então tá indo legal, então, né, João? Aí, só uma coisa assim, tem que ter muito cuidado com a dosagem do sincrogesto injetável. A dosagem é pequena, porque assim, eu tive uma fazenda que na hora da aplicação como esse implanta a vaca sem DG, às vezes a gente não tá, né? Devido à correria da agenda. Então, o que aconteceu? O capataz, o erro não foi só dele, acho que foi um erro de comunicação nosso, meu, da gerência do capataz. Ele fez 1 ml. Fez 150 Fez um pouco miligramas. a mais. Aí, o que aconteceu? Deu DG, beleza, né? Normal, foi até bom, né? Mas o resultado dessa R5 foi muito ruim, ela foi para 11%, 12%. Aí... Isso em vaca, João? Em vaca, aí a gente ficou muito perplexo. O que aconteceu? Score bom, bonita, pelo bom, pega uma fazenda que ela tem controle até da parte de suplementação por lote, não está comendo 90 gramas, mineral para reprodução, tá? Aí, quando foi lá atrás, não puxa as fichas, o que aconteceu? Mas foi naquele dia que o sincrogesto acabou. Mas como assim acabou? Mas você comprou, já tinha quantidade, porque fez 1 ml. O que aconteceu? Bloqueou, né? A progesterona foi tão alta que bloqueou LH. Então, as vacas não ovularam. Então, assim, tem que ter muito cuidado. Acabou fazendo o dobro da dose, né, João? Que você costuma trabalhar, né? Era implante novo. Com certeza a gente teve um bloqueio aí no crescimento folicular desses animais, né? Aqui o Luiz Manuel está perguntando, eu só vou responder essa daqui que está mais para frente, mas só porque a gente estava falando de dose, tá? O Luiz Manuel perguntou para a gente se você tem usado 75 miligramas ou 105 miligramas. João, obrigada, Luiz. A gente tem usado 75, certo? Eu tenho procurado usar 75 miligramas, como eu falei, implante primeiro e segundo uso, sempre dando essa preferência, tá? E sem observar variações de resultados, tá? A gente nota que na hora, as vacas vazias, tem uns folículos de bom tamanho, no D8, tá certo? Em relação à qualidade de CE, com o tempo você vai acostumando o teu olho à qualidade do CE, você já vai vendo a coloração até no modo B, você vai vendo, às vezes você acha um CE bom no modo B e não acha irrigação,
Às vezes você dá uma procuradinha mais com jeito, a irrigação aparece. Tem que ter um pouco de cuidado com a sensibilidade em segurar pendículo, para não cortar a irrigação de ovário. Então, por isso que eu achei muito fácil um acesso pela lateral, por cima para não pressionar nenhuma estrutura. Então, pela lateral, para mim, é mais fácil. E outra coisa, assim, faz perder um pouco mais de tempo, é justamente na vazia. A prenha é muito fácil. Agora, você bate, ele tá ali brilhando, né, João? Ele tá ali radiante, né, eu brinco. Quando não tá no primeiro, você tem por obrigação procurar o segundo, né? Então, mas assim, a vazia que dá um pouquinho mais de dor de cabeça, mas é tranquilo também. Nossa, tem bastante pergunta aqui, João. Deixa eu tentar te passar aqui mais algumas. João, tem como diagnosticar as perdas rápido para inseminá-las novamente? Obrigada, Gabriel Cunha, pela participação. Gabriel, tem sim. Assim, é uma coisa que esse ano eu fiz em uma fazenda e a próxima coisa, uma das novidades do ano que vem vai ser aperfeiçoar isso. É que às vezes na rotina da estação, você acaba que não dá sequência a algumas coisas. Mas com 30 dias, você pode trazer e passar ultrassom. Aquela que perdeu a gestação, você recoloca ela na última cobertura, na terceira A. Mas para mim, assim, tem duas coisas que ainda tem que ser muito prático. Primeiramente, as fazendas que fazem 3A, beleza, show de bola. A gente faz e tranquilo, porque ela vai para a terceira A. Agora, quem faz repasse com touro, então, assim, é um capricho, às vezes, se você quiser saber o número. Hoje, como eu já tenho meus números, já sei as fazendas que perdem mais ou não, né? Então, assim, eu deixei meio de lado. Mas, assim, as fazendas que fazem 3A, a gente consegue, tem por obrigação fazer isso para voltar aquela novilha ou aquela vaca na última cobertura. Eu fiz o fechamento de uma fazenda aqui semana passada, 1.600 fêmeas, quase 500 novilhas precoces, entre Nelores e Angus entraram. As novilhas, acho que foi o melhor resultado de perda gestacional em novilha, 8%. Isso eu nunca tinha acontecido. Olha, coisa boa. Esse, assim, até fiquei bem, assim, mas foi uma fazenda que esse ano caprichou na parte sanitária, nutricional, capataz, equipe se envolveu, horários, dias. Então, assim, as novilhas, você via que cada vez que você chegava, elas estavam subindo a ladeira em balanço energético positivo, né? Então, aí facilita a vida da gente também, né? Aquilo que você comentou muito bem, né, João? Não adianta a gente querer, em vez de colocar a melhor tecnologia que existe, se tá faltando a base, né? O animal bem nutrido é extremamente importante para poder desempenhar um bom papel reprodutivo, né, João? Mais uma perguntinha aqui. O William Lemes está perguntando qual que é o número de perda gestacional nas vacas. João, o que você tem observado aí nas suas fazendas de perda nas vacas? Então, assim, eu estava até dando uma pesquisada aqui nos últimos números que eu tinha aqui, em torno de 5 a 8, tá? Aí vai variar de fazenda, tá? Algumas fazendas que a gente tem um cuidado a mais, assim, com classificação primípara, separada, vaca de segunda cria separada, secundípara e a multípara, essas já tem menos oscilação de perda gestacional, tá? As fazendas que já levam as categorias mais junto, você observa mais. Mas as fazendas onde a parte nutricional tá legal e onde o rebanho é da fazenda, não tem entrada de fêmeas de fora, outro ponto importante, e descarte total de animais improdutivos, você vê menos perda gestacional. Você vê menos, porque, é claro, você está dando pressão, você vai diminuir a quantidade até de animais subférteis. Que aquele subfértil é horrível, aquele fica, né? O infértil não, ele já sai por si só. Então, as fazendas onde o rebanho é fechado, a gente vem notado uma diminuição da perda gestacional aí, oscilar entre 5% e 8%. Mas se você botar no benefício, né? Que você fica com a vaca você encurta um protocolo aí, com média aí de 16 dias aí, 48 dias, 3 coberturas,
vale a pena. Tem muita gente que se apega muito, né, João, a essa perda, né? Acha que a tecnologia não é tão boa porque tem essas perdas altas, né? Mas eu acho que com tudo que a gente falou, não tem como, né, a gente ir contra essa tecnologia que tem vindo, né, João? É o que você estava comentando, a velocidade, assim, né? Tem algumas fazendas aqui, que a gente faz diagnóstico com 30. Oi, João, pode falar. Deu uma cortada. Estou te ouvindo. Caiu um pouco o sinal, voltou agora. Bruna? Estou te ouvindo. Então, o que a gente tem que ver também? Algumas fazendas onde a gente dá DG com 30, que elas fazem ressincronização convencional, modo B. DG com 30. Quando você vai pegar aquele lote e passa ele no final de uma estação de monta para fazer um toque geral, que a gente chama aqui, a gente vê perda em torno de 2%. De 1,5%, 1,7%. Nossa, ótimo. Então, assim, com dupla a gente está vendo de 5 a 8. Então vai ficar em torno aí de 4, 6 a perda gestacional do Doppler. Porque o diagnóstico convencional, vamos chamar assim, com 30 dias, ele também tem perda gestacional. Às vezes não é vista, sem dúvida. Certo? Não se mede, né? Aqui. Em relação a... Eu vi um comentário aqui só, desculpa aqui, em relação à perda gestacional, em relação à técnica, eu não acho. Em relação à técnica, eu acho que seja relacionado com o diagnóstico que ele é super precoce. Se o técnico ele for perfeito, João. Consciente, ele está fazendo, os protocolos hoje são muito responsáveis, assim, não tem o que discutir, tá? Então vai ter perda. Então, assim, eu digo muito para os meus clientes, só não vê quem não mede. Às vezes, o que é que assusta, às vezes? Você chegar com uma técnica dessa... as categorias são misturadas, o cara, ele só tem 90% de prenhez, ele só desmama de 260 quilos, ele não tem aborto, ele não tem nem guacho. Aí você chegar com uma técnica dessa, se é o cara que você está tendo perda de 5%, ele vai te mandar embora. Mas primeiro você tem que fica louco. As fazendas têm que ter números. E os pecuaristas têm que se habituar, acho que a gente também tem que se habituar a entregar números, ele sentar, discutir e ver a melhoria desses números. Quem não tem número, qualquer número que você der vai achar ruim. Qualquer coisa é ruim, qualquer coisa é boa, né? Não tem parâmetros, né, João? Você tem que ter parâmetros para começar, de algum lugar. João, uma pergunta aqui do Thales Henrique. Estou com uma dúvida quanto à ressincronização. No primeiro protocolo você usa implante, na Resync você utiliza progesterona injetável? Com implante. Acho que ele confunde com implante. Então, Thales, para ficar... Isso, perfeito. Sincrogel injetável, mais um implante de primeiro ou segundo uso. Ficou claro, Thales? Então a gente não dispensa o dispositivo de progesterona, é uma associação era o nosso sonho, junto com a progesterona. Quem sabe o dia, né, João? A gente está torcendo para isso acontecer logo. Então é uma associação. Obrigadão, Thales, por ter participado. Deixa eu procurar mais alguma. Tem muita gente mandando abraço, parabéns, excelente profissional. O pessoal te elogiando bastante aqui, João. Aqui apareceu mais de uma vez com relação ao aparelho que você tem usado para fazer o Doppler, João. Se você puder compartilhar com a gente qual aparelho tem ido bem com você e fazer uma consideração por que tem ido legal. A gente, quando fez o treinamento, a gente usou um Soniscape. Foi um aparelho fantástico. A ideia era de um Soniscape na época, né? Pelo valor, acabou que ficou um pouco fora do que a gente tinha orçado. Hoje eu uso um Z5, tá? Para mim, um aparelho que supre bem a minha necessidade. Um aparelho não é pesado, um aparelho até leve, um aparelho um pouco mais fino. A gente tem que ter um pouco mais de cuidado com o aparelho,
tá? Eu mesmo, você sabe, já tive a infelicidade de quebrar a tela do meu, né? Achando que ele era o 2.200, transportando de todo jeito. Então, assim, tem que ter um pouco mais. Mas o Z5 é um aparelho fantástico, ele me atende muito bem, tem uma bateria com uma duração em torno de 2 horas. Às vezes é legal ter uma ou mais, umas 2 baterias sobressalentes. Mas a parte de energia você controla bem. As fazendas hoje, elas melhoraram muito. A parte de estrutura, de internet, energia. Então hoje está mais fácil. Mesmo aqui no Pará, você vê, tem fazendas aqui, eu já estou em casa, em Redenção, estou viajando hoje de madrugada do São Félix, para amanhã estar no Curral, de manhã. Mas fazenda 500, 600 quilômetros daqui, com energia no curral, internet no curral. Então melhorou muito a água, tudo. Então melhorou muito essa condição para a gente. Mas um Z5, assim, dos que eu conheço, é o mais acessível, o melhor custo-benefício. É um aparelho que para você funciona bem, né? Tem um custo bacana, ele tem te atendido legal, né, João? Tem sim, tem sim. E, pessoal, eu não vou conseguir responder aqui, tem muita pergunta, tá? A gente vai responder depois individualmente. João, eu já queria caminhar aqui para o final da nossa primeira live. A gente ia conversar só meia hora, mas não tem jeito, né? É tão bom falar de Doppler que a gente vai, e o pessoal perguntando. Eu queria te agradecer de coração, viu, pela sua presença. Para mim foi uma honra ter você aqui com a gente. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. João, queria deixar um abração para vocês, viu? E o pessoal, eu vou encerrar essa live agora, né, para a gente não estourar o tempo com o pessoal da Mameli que a gente vem na sequência. Então, fiquem aqui comigo, aguardem, tá? Eu vou encerrar e esperem aí que eu já tô voltando um segundinho. Não vão embora, me esperem aqui. João, obrigadão, viu? Um abraço a todos. Valeu. Obrigadão. Pessoal, esperem aí que eu só vou encerrar para a gente começar novamente.